Voltando para a gente dar continuidade, como eu falei na aula anterior, o objetivo desta nossa aula é falar sobre o processo de ocupação da capitania do Ceará. É claro que a gente já vai emendar também para entender como surge Sobral dentro do Estado. Primeiro, eu produzi esse material de história todo em textos e tópicos. É claro que você já sabe, como eu falei no nosso primeiro videozinho, que você tem necessidade de fazer um aprofundamento nas leituras da apostila. Esse slide, ele é um compilado, ele é um resumo. Só que ele não é um resumo só em tópicos, ele é um resumo em texto. E dessa forma, ele acaba também servindo como uma importante ferramenta de leitura. Na medida que você for assistindo a aula, é interessante você dar uma olhada nos slides também, que vão suscitar muitas informações, vão fazer você lembrar de muita coisa, e o processo de revisão da história de Sobral vai ser importante a partir dos slides. Beleza? Então, partiu, olha só. A ocupação do Ceará, a capitania do Ceará, e aí, para quem está verdinho ainda nas discussões de história, é importante dizer que hoje o que nós chamamos de Estado era chamado de capitanias. Então, o Estado do Ceará, na verdade, era a capitania do Ceará Grande, e aquela divisão inicial da história do Brasil em capitanias hereditárias acabou depois gerando as províncias. E aí, a capitania do Ceará Grande se tornou a província do Ceará Grande. Sim, Ceará com S, acento no final, e Grande. Esse era o nome da capitania que originará o nome de Ceará, a nossa província, e ao nosso estado. Tá? Essa ocupação ela só vai acontecer a partir do século XVII. Ou seja, o Brasil ele começa a receber aí essas migrações portuguesas já no século XVI, né? 1500, 1501. O Ceará só vai ser ocupado de fato a partir do século XVII, e essa ocupação ela se dá principalmente a partir da penetração da pecuária bovina. Existia dentro do litoral uma lei do litoral brasileiro, colonial, uma lei que proibia a criação de gado em terras litorâneas, porque o litoral ele era uma demanda, ou melhor, ele era um espaço para a demanda de produção de cana-de-açúcar. Então, precisávamos de duas coisas, alimentação e ocupar o resto do espaço. O gado resolve as duas coisas. Então, o gado vai entrando no sertão, vai saindo do litoral, que é a ocupação inicial dos portugueses, e vai adentrando o sertão adentro. É nesse processo de adentrar sertão adentro que os criadores de gado vão passar a ocupar esse território que hoje nós chamamos de estado do Ceará. É importante também lembrar que lá no processo de distribuição das capitanias hereditárias existia um conceito de sesmarias. As sesmarias eram loteamentos das capitanias, que podiam ser divididas entre os homens bons. Quem são os homens bons? Homens bons são homens, não são mulheres, e é importante que você fale sim de gênero aqui, a mulher ela não tinha o direito, são homens, são brancos, são cristãos. Esses três elementos fazem os homens bons que vão torná-los aptos a receber um pedaço de terra para chamar de seu. Esse pedaço de terra, na verdade, é um pedaço gigantesco, não um pedaço, né? É um pedação de terra gigantesco, que são as sesmarias. Então, as capitanias eram gigantescas, mas se subdividiam em sesmarias. Dessa forma, as sesmarias fizeram surgir vários núcleos de povoamento no interior. Esses núcleos, eles vão começar a se tornar populosos ou ocupados principalmente nas margens dos grandes rios. Ora, por quê? Liga uma coisa com a outra. A ocupação do Ceará se dá a partir da pecuária bovina. O boi ele vem descendo, cortando o sertão, e quando ele vem, ele precisa ir bebendo água. É por isso que existe os caminhos do gado pelas ribeiras dos dois principais rios que nós temos aqui no Ceará, que é o rio Jaguaribe e o rio Acaraú. Né? Dessa forma, é a pecuária, tá? Que vai desenvolver um processo de ocupação do nosso estado. Por que você está falando do estado do Ceará se a aula é de Sobral? Bom, é porque Sobral nasce dessa lógica. Tá? É a atividade pecuarista aqui no Vale do Acaraú
que vai começar a desenvolver a cidade de Sobral. E a atividade pecuária por aqui, ela só vai ter início em 1697. Ou seja, início em 1697, é 98, 99, 1700, 1701. 4 anos depois, a gente já mudou de século. Já não é mais século XVII. A ocupação daqui da região do Ceará, a atuação de surgimento de fazendas ou qualquer outra coisa que eu venha falar é a partir do século XVIII. Vem a sua primeira informação importante. Nada aconteceu em Sobral do século XVII para trás. Nada. Tudo acontece nessa região a partir do século XVIII. A única coisa que a gente vai ter no final do século XVII, nos últimos anos do século XVII, é a introdução da atividade pecuarista aqui na nossa região. Eu estou falando isso porque algumas questões gostam de trazer informações verdadeiras com datas falsas. Não data 1650, 1532, 1700 e não sei quanto. Não datas, mas séculos. Então, por exemplo, Sobral se desenvolveu a partir da atividade pecuarista. Verdadeira. Vírgula, no século XVII. Falso. O único processo de ocupação aqui é no século XVIII. A partir do século XVIII. Beleza? Guarda essa informação porque ela é importante. Dando continuidade, a gente vai entender que as terras cearenses na nossa região elas não possuíam de forma alguma metais preciosos. Não possuíam. Qual era o grande interesse português, né? Era montar no Brasil uma colônia de exploração, claro, e aí teve o processo da cana-de-açúcar e tal, mas não esqueça que os espanhóis acharam prata, ouro aqui pertinho. Então, os portugueses tinham essa vontade, esse desejo também. O Ceará foi explorado nesse momento, não ocupado, explorado, e foi também percebido, não é percebido, não, é uma perspectiva geográfica, né? Sobral não tem um solo massapê, então também não dá para plantar açúcar, nem tem ouro, nem tem condições de fazer o cultivo da cana-de-açúcar, que é a primeira grande economia dos portugueses por aqui, tá? Logo depois do comércio do pau-brasil com os indígenas. E, cara, não houve uma tentativa de ocupação porque não fazia sentido ocupar por ocupar. A ocupação, ela se dá a partir da exploração. Não faz sentido ocupar por ocupar. Os portugueses acabam não encontrando a necessidade de desprender tanta energia, tantos gastos e tanta força também para combater os nossos bravios índios do Ceará. Resultado, ficaram aí pelo menos uns 100, 120, 130 anos. Esquecidos não, mas de certa forma assim abandonados, relativamente abandonados. Acho que a palavra assim fica melhor. Como vocês sabem, as capitanias hereditárias elas foram doadas para os capitães donatários. O cara que recebeu a capitania de Ceará Grande, tá, foi o Antônio Cardoso de Barros. E ele sequer veio aqui. Sequer. Ele ficou lá na capital do Brasil, então capital do Brasil, Salvador, no cargo de provedor-mor no governo do governador-geral Tomé de Souza. Tá? Sequer veio aqui. Então, mais uma vez, não houve uma tentativa de ocupação no século XVI. Houve, sim, uma ocupação a partir do século XVII. E as atividades econômicas nessa região do Vale do Acaraú, onde está inserida a cidade de Sobral, que é tema das nossas aulas, só no século XVIII. Beleza? É claro, tá? A partir daqui, a gente vai entender que não é do nada que as coisas surgem. Se houve no século XVII uma introdução do gado aqui no Nordeste, nós temos alguns motivos para isso acontecer. Se houve um processo de ocupação, há um motivo para isso acontecer. E o motivo inicial a gente já sabe. Havia uma lei régia que proibia a criação de gado no litoral. Número 1. Só que para chegar até o sertão do Ceará, aí já é muito longe, né? Daquele litoral de Pernambuco, do litoral da Bahia, de parte do Rio Grande do Norte. É aí que entra um fato importante na história do Brasil, que é a ocupação holandesa. Os holandeses ocuparam parte do Nordeste, especificamente a região de Salvador e, posteriormente, o estado de Pernambuco. Né? Os holandeses ocuparam o Nordeste no século XVII
E muitos senhores de engenho que lutaram contra os holandeses acabaram, de certa forma, sofrendo com os conflitos e alguns tiveram muitos gastos, tiveram seus engenhos destruídos e passaram a diversificar seus investimentos. Diversificar não, mudar os seus investimentos, tá? E mudar para a criação de gado. Então, eles abandonam a produção de açúcar, parte dos senhores de engenho do Nordeste açucareiro abandonam a produção de açúcar para investir na criação de gado. Criação de gado vai contribuir, como eu já falei, para o fluxo migratório para o interior do Brasil. E a pecuária era uma mão na roda, né, cara? Porque o gado, ele é um produto que se transporta sozinho, ele anda. O gado, ele é um produto que serve de muitas coisas, tá? Desde o couro, a carne, enfim, alimenta a família. Foi um investimento super interessante que esses portugueses, senhores de engenho, lá de Pernambuco, pegaram, investiram e vieram até essa região que a gente chama de Ceará. Tá? É claro que quando ele vem com gado, a gente já falou disso, ele vem seguindo um caminho natural, que é a ribeira dos rios. Daí a gente ter um polo de ocupação, né? Ou melhor, uma região de ocupação, a partir do Vale do Jaguaribe e posteriormente aqui, no que a gente chama de Vale do Acaraú. É nesse processo de ocupação do gado que é criada a Fazenda Caiçara. A Fazenda Caiçara marca o início da história de Sobral. Agora sim, vamos falar de história de Sobral. Mas daqui a pouco, né? Porque para não ficar umas aulas muito cansativas ou muito demoradas, vamos fazer em fragmentos para que vocês tenham tempo hábil de estudar, parar, voltar e entender ponto a ponto. Se eu falar rápido demais, volta. Se eu falar devagar demais, acelera o vídeo. Tá bom? O objetivo é fazer com que vocês compreendam de fato aquilo que é basilar, que é básico, que é uma base para a história de Sobral e dessa forma facilite muito a compreensão de vocês das questões que possam vir e, obviamente, acertar essas questões. Tá bom? Até já.